A presença do anticristo tem o selo da história. Parte 3 e última parte. Quando surgiu? De onde veio? Quem é ele? Vimos até aqui nesta série que somente a Bíblia tem autoridade para desvendar este mistério. E também nós vimos que a história universal comprova a autenticidade da profecia do livro de Daniel, capítulo 7. Nesta última parte, nós veremos que este poder, e até aqui vimos que é o papado romano, na pessoa dos papas, cuidaria também em mudar os tempos e a lei, conforme relatado em Daniel capítulo 7, versículo 25. Foi o Papa Gregório XIII quem ratificou o costume pagão romano de que o dia, por exemplo, termina à meia-noite. Os crentes iluminados sabem que o dia termina, na verdade, no pôr do sol. Confira Gênesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 13 e ainda versículos 16, 19 e 31. Confira também Levítico capítulo 23, versículo 32 e ainda Marcos capítulo 15, versículo 42. Ainda uma outra mudança foi contra a lei de Deus. Os 10 mandamentos contidos em Êxodo capítulo 20 é diferente dos 10 mandamentos do catecismo romano. Um exemplo, o segundo mandamento que proíbe fazer ou adorar imagens de esculturas foi totalmente eliminado. Já o quarto mandamento, que ordena a santidade do sábado, foi trocado pelo domingo, dia, sobretudo, que os pagãos adoravam o sol. E ainda o 10º mandamento, que trata acerca da cobiça, foi dividido em 2, para conservar então o número de 10 mandamentos. Interessante que Cristo disse: "Não penseis que vim abolir a lei". Confira Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. E também vamos nos deter para meditar em 1 de João, capítulo 1, versículos 18 e 19. Confira depois e medite. Este poder também destruiria os santos do Altíssimo, conforme está relatado em Daniel, capítulo 7, versículos 21 e 25. Muitos, por professarem uma fé contrária à Igreja de Roma, a Igreja Papal dos Papas, a história registra, então, o martírio de mais de 100 milhões de pessoas. Por exemplo, no ano 1208, o Papa Inocêncio III mandou matar 1 milhão de valdenses e de albigenses. E entre 1540 a 1580, 900 mil pessoas foram trucidadas pelos padres jesuítas. Só na Espanha foram vítimas da Inquisição 31.912 pessoas queimadas vivas e ainda 291.450 pessoas forçadas à submissão por meio de água, fogos, pesos, rodas, torniquetes e etc. A história também nos mostra a famosa noite de São Bartolomeu, na França. Foram ali assassinadas a sangue frio 70 mil pessoas cristãs. E calcula-se uma média de 40 mil assassinatos a cada ano de existência do poder papal romano. Podemos encontrar isto em John Dowling, no material intitulado The History of Romanism, páginas 541 e 542. Cumpriu-se então o que estava profetizado em Apocalipse capítulo 17, versículo 6. Então vi a igreja embriagada com o sangue dos santos. A história ainda mostra que os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto estava profetizado em Daniel capítulo 7, versículo 25. Este período, na verdade, é um período profético. É o mesmo de Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e versículo 14 também. E ainda capítulo 13, versículo 5, que trata-se dos 1260 dias, que na verdade são 42 meses, ou 3 anos e meio.
que dá um total de 1260, na verdade 1260 anos, pois um dia em profecia equivale a um ano profético, conforme relatado em Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Como nós vimos até aqui, através da história, o poder papal romano dos papas subiram ao poder de forma suprema em 538 da nossa era, quando o papado recebeu completo domínio universal. Somando então a 538 mais 1260, chegaremos exatamente em 1798 de nossa era. E a história, de forma espetacular, nos mostra que exatamente neste ano, mais precisamente em 10 de fevereiro, o exército francês, sob o comando do general Berthier, entrou em Roma e aprisionou o Papa Pio VI, onde ele foi levado cativo para a França. E depois de um tempo, ele veio a falecer. Foi colocado então aqui o fim das perseguições papais. A profecia se cumpriu com exatidão. Os tempos foram abreviados, mas em breve este tempo voltará. Mas antes disso, antes de continuarmos, confira depois Mateus capítulo 24, versículos 22, e ainda Apocalipse capítulo 13, versículo 10. O antigo reformador Martinho Lutero disse certa vez o seguinte, isto está na história: sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é o do próprio Satanás. Um outro reformador ainda, chamado João Calvino, disse: chamamos ao pontífice romano, ou seja, ao Papa, ou anticristo. E ainda um outro reformador de nome de John Wesley disse certa vez o seguinte: ele, ou seja, o Papa, é num sentido mais categórico o homem do pecado. Portanto, até aqui você já pôde perceber quem é o anticristo. E certamente a história mostra que ele está entre nós. Meus amigos e minhas amigas, eu quero, indo aqui para a reta final desta série, também mencionar mais alguns pormenores históricos. Pois muito dos prestígios seculares de Roma foi passado para a igreja. Qual igreja? A igreja papal, ou seja, Roma pagã, o Império Romano, passando o seu prestígio para o papado romano. A história mostra que o imperador Constantino contribuiu para o prestígio do Papa no ano 330 de nossa era, quando deixou a Itália e fundou Constantinopla, hoje Istambul, como então a nova capital do Império. Esta cidade foi construída a 1.300 quilômetros ao leste, o que significava um mês de marcha para um exército. A história mostra que Constantino, imperador romano, realmente deu o seu trono para o Papa. Portanto, o trono dos Césares foi deixado vago. E foi nessa vaga que o papado se assentou. Você pode perceber, meu amigo e minha amiga, no quadro deste vídeo, ou seja, na ilustração que foi colocado aí neste vídeo, um quadro extraordinário. Essa ilustração é de um quadro pintado por Rafael, porque o Vaticano ele guarda quadros extraordinários. E um deles é este, intitulado A Doação de Constantino, pintado por Rafael. Você pode perceber nesta imagem que no trono dos imperadores está agora o bispo de Roma, ou seja, o Papa, e Constantino de joelhos diante do Papa, simbolizando então, como diz a história, a prova de que o Império Romano pagão transferiu então o seu poder ao papado romano. Portanto, vemos pela história que isso realmente é fato e se cumpriu à letra. Um escritor católico disse certa vez o seguinte: e piedosamente subindo ao trono de César, o vicário de Cristo tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa se curvariam, em reverência por muitas eras. Isso está em American Catholic Quarterly Review, abril de 1911. E outros imperadores ainda também outorgaram poder ao papado romano. Passo a passo, o Império Romano pagão, ou seja, o grande dragão vermelho,
deu grande autoridade à igreja. A besta com corpo de leopardo, com o clímax então, como nós vimos até aqui, ocorrendo em 538 de nossa era, quando os exércitos do Império expulsaram os arianos ostrogodos de Roma. E iniciou-se então o período de 1260 anos de supremacia papal, como nós vimos então até aqui. Meu amigo e minha amiga, antes de eu ler então o último documento para terminarmos esta série, eu quero meditar com vocês Apocalipse capítulo 13, versículo 3, que diz assim: também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, ou seja, em 1798 houve uma ferida de morte. Este poder papal perdeu o seu poder temporário. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E eu quero ler agora, para terminar de vez, um documento muito impressionante, que mostra que realmente este poder é o poder do anticristo e que vai cumprir esta profecia que acabei de ler para vocês, que a ferida mortal será curada. Preste atenção nessa impressionante declaração, contida na Revista Católica de Estudos da Religião, mês de dezembro do ano de 2010. O título é o seguinte: a globalização, note só o tema, a globalização do catolicismo e o retorno a uma igreja universal. Escrito por José Casanova. Eis a declaração. Este artigo trata de uma fonte da dinâmica do catolicismo, a relação entre o regime religioso e o regime secular, ao qual ele está vinculado. Ele quem? O papado romano. E centra-se sobre o papado como núcleo institucional do transnacionalismo católico e sobre as relações com o regime secular externo. O documento continua dizendo o seguinte: os atuais processos de globalização oferecem a um regime religioso transnacional como o catolicismo, o qual nunca se sentiu, note, de todo confortável em meio a um sistema de estados-nação territoriais soberanos. Por quê? Porque uma vez que os estados são soberanos, o papado romano não tem o seu poder como no passado, que através dos estados impunha seus dogmas e seus decretos, e portanto havia perseguição. Olha que interessante. E o documento continua dizendo o seguinte: oportunidades únicas de se expandir, de se adaptar de forma rápida ao novo sistema global emergente, perceba? E talvez até mesmo de assumir um papel proativo na formação de alguns aspectos deste novo sistema. Olha que interessante. Continua ainda. O presente texto explora as mudanças no caráter do papado como núcleo transnacional do catolicismo, particularmente em termos da relação do papado com 3 tipos diferentes de regimes seculares. Preste atenção agora nos 3 tipos de regimes seculares que este documento menciona. Impressionante. Primeiro, o sistema medieval da cristandade, que é esse que você acabou de entender agora nesta série, através da história no qual o papado perseguiu e cumpriu as profecias, sobretudo de Daniel, capítulo 7. Aí vem sobre o segundo, tá certo? Mas antes eu vou concluir aqui mais um ponto do primeiro. Quando ele disse o sistema medieval da cristandade, do qual o papado era um dos núcleos institucionais, ou seja, tinha a sua autoridade suprema. Aí fala do segundo então agora, o sistema moderno de estados-nação soberanos, ou seja, os estados agora são independentes do papado, não é? E o documento falando sobre isso diz o seguinte: em relação ao qual o papado se tornou de certa forma marginal e inseguro, ou seja, à margem. E inseguro por quê? Porque o papado então não pode agora ter o seu poderio completo, uma vez que os estados são independentes, ou seja, religião de um lado e estado do outro. Aqui está a cereja do bolo, não é as entrelinhas. Mas vamos agora para o terceiro sistema, que é o que está surgindo. Note bem o que diz a declaração.
em um novo sistema global indefinido, que é esse que está por vir aí. E você está acompanhando tudo o que está acontecendo no mundo. Tudo isso vai chegar exatamente neste ponto. Um sistema global indefinido que vem surgindo, dentro do qual, escute agora, o papado romano está alcançando novamente um papel estrutural central. Em outras palavras, no novo sistema que está vindo, na nova ordem mundial, poderíamos dizer assim, o papado romano novamente reconquistará o seu poderio como no passado. E nós sabemos aonde isso vai dar. Novamente a união da igreja e do Estado. E todas as vezes que o Estado legisla leis, sobretudo no contexto religioso, as minorias são afetadas e, sobretudo, perseguidas. Falaremos ainda mais sobre essas coisas neste canal, fique atento e atenta. Meu amigo e minha amiga, o link desta série estará na descrição deste vídeo, para que você acompanhe tanto a parte 1 quanto a parte 2, juntamente com esta última parte e parte 3, para que você entenda, então, de uma forma mais abrangente, o raciocínio que foi colocado através dessa série. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. O anticristo já está há muito tempo entre nós, e muitos não estão percebendo, e a história comprova isso através de tudo que tem acontecido ao longo das eras. Fique atento e fique atenta para que você se posicione ao lado da verdade. Sobretudo quando você for colocado de repente na parede, usando aí uma figura de linguagem, no sentido de ter que se decidir, ou de um lado ou do outro. Mas quando este poder ressurgir, como um poder novamente perseguidor, se você for fiel e escolher fazer a vontade de Deus, assim como as histórias dos mártires que tenho narrado aqui neste canal, Deus estará com você e Ele será o seu sustentáculo, o seu pão e a sua água será na medida certa. Falaremos mais sobre isso. Fique atento e atenta. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes e um beijo no seu coração.